Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma palestra da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica, que será Bioinformando com R e Python, como a bioinformática e análise de dados nos ajudam a fazer perguntas e encontrar respostas, com Marcelo Bragatti, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela PUC, mestre e doutorando em Genética e Biologia Molecular pela URGS, pesquisador do Instituto Todos pela Saúde, e coordenador da capacitação em análise de dados para qualificação da gestão em saúde no Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, coordenador também na rede Análise Python of Science, em Porto Alegre, e membro do Instituto Mário Schemberg, focado em divulgação científica. Muito bem-vindo, Marcelo. Agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco e compartilhar todo o seu conhecimento. Fique à vontade para compartilhar sua tela, a gente vai estar aqui, qualquer coisa. Aos participantes da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica, não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais e compartilhar a presença usando a nossa hashtag SBIB 2022 e nos marcando no @SemanaIBM. Boa noite, obrigado, Tainá. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É o segundo ano que eu participo, então sempre uma satisfação estar aí compartilhando um pouquinho sobre codar, sobre fazer pesquisa, é o que eu gosto, então falo com muito gosto. Beleza, então, pessoal, vou começar falando. Eu trouxe a apresentação, eu fiz uma apresentação mais carnavalesca, e eu já tinha feito ela a última vez para o SBIB, para trazer um pouco de, sei lá, de uma alegria, porque assim, às vezes a gente recebe essa coisa do Python e do R na nossa área de saúde, eu como biólogo, vocês como biomédicos, e a gente acaba colocando isso num pedestal, numa dificuldade que, na verdade, ela não existe, a gente tem que desmistificar isso. Então, novamente, eu vim para um foco diretamente na comunicação, mas muito falando em como informar com essas ferramentas. Elas são ferramentas ambas ao nosso dispor, para a gente usar elas da melhor maneira possível. E nesse processo, então, como é que a gente pode transformar esse nosso ato de codar em informação, né? Então, na verdade, é um passo a passo, né? É estilo Projeto Pescar. Tu vai, aos poucos, entendendo como tu pesca esse peixe em vez de receber o peixe pronto. Então, é sempre fazer um novo projeto, tentar fazer um novo gráfico, tentar fazer uma nova estatística, e quando tu vê, tu vai desmistificando isso. Então, a Tainá já me apresentou, né? Eu estou vinculado ao Instituto Todos pela Saúde, estou vinculado ao ICEP, um trabalhando principalmente com Python, outro com R. Faço divulgação científica na rede Análise desde o início da pandemia, agora também junto ao Instituto Mário Schemberg, que fomenta uma série de outras campanhas, né? E outras redes que fazem divulgação. E antes de mais nada, sou o pai da Bebel e do Doug, né? E na caminhada junto com a Sabrina. O que eu faço todo dia que eu busco fazer ciência, já que eu tenho o privilégio de dizer que sou um pesquisador científico, né? Eu sigo fazendo as perguntas, né? Então vamos falar sobre o que a gente vai ver aqui, começando a fazer as perguntas justamente para a nossa apresentação, esse nosso bate-papo. Então, o que vocês vão ver aqui? O que eu quero que vocês vejam com essa apresentação é a utilização de R e Python em alguns momentos, mas principalmente como eu chego até esse processo. Ano passado eu dei uma série de ferramentas para vocês, eu disponibilizei o PDF, depois vou fazer o mesmo com essa apresentação, a quem tiver interesse. Só que dessa vez eu deixei mais enxuto as opções que eu mais tenho usado, eu tinha deixado mais para vocês no ano passado, mas realmente as que eu tenho usado. E aí depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas que do ano anterior para esse agora que eu novamente participo, eu consegui transformar em realidade, e outras muito, muito recentes de divulgação com Python e com R. E por que disso? Porque toda vez que a gente vai usar código, a gente tem que ter uma pergunta. Então, o código é só uma etapa, é um método, é como se fosse uma bancada, só que em vez de ser a bancada em vivo, é a bancada em sílico. E a gente vai usar diferentes vidrarias, no caso, vai ser nosso teclado, vai ser nosso monitor. Onde eu vou buscar esse dado é uma parte importante que a gente tem que ter sempre no nosso norte, por isso dessa apresentação ser disponibilizada para vocês com alguns exemplos, mas principalmente eu vou bater na tecla das perguntas. E
a primeira vez que eu estive com vocês, eu trouxe isso de episteme e de conceitos, e eu coloco respondendo ao CC, por quê? O que é o CC? O CC pode ser muita coisa, né? Se tu está numa empresa vinculada à pesquisa, um grupo privado, um grupo público, um grupo Fleury, DASA, ou a Fiocruz, ou uma universidade, tu vai ter um comitê científico, né? Então, um CC. Tu pode ter também, simplesmente ir nas lives, falar sobre ciência, um espaço que tu tenha para conversar com alguém, então vai ser o coletivo curioso. Então eu gosto de usar o termo CC nesse aspecto. E toda vez que a gente faz um bate-papo trazendo informação, antes de mais nada a gente tem que se alicerçar em conceitos, né? Então episteme, a base já nos dá dicas, a biologia nos ensina muito isso, a biomedicina também, né? Então o estudo que pega a vida, a informação, de como tratar isso de forma automatizada. Então, tudo isso é um padrão, e a gente tem que aplicar isso em todas as ciências possíveis. Tá, tu tá chovendo no molhado, Bragatti. Vamos mudar um pouco, porque dessa vez eu não quero falar só de bioinformática com imunologia, que foi meu último tema, mas eu quero falar de bioinformática como comunicação. E aí, as principais linguagens que eu escolhi, R e Python, são porque as que têm mais pacotes, são mais flexíveis para a área da ciência. E a gente tem outra que está crescendo muito, que é Julia, mas a gente vai focar nessas duas. Mas não importa a linguagem que tu escolher, seja Fortran da antiga, Pascal, seja C++, todas as linguagens elas têm que pegar o dado e transformar em informação. Tá aí, afinal, o que vem a ser o dado, né? Então, dados são sinais físicos, tá ali o conceitinho para vocês, representações de valores. Basicamente, o dado, ele existe, mas ele não vai ser transformado em informação sem ter alguém interpretando e fazendo esse processo. E esse alguém é você. Então, você faz essa etapa ao ler um artigo, você faz essa etapa ao responder uma questão na prova, e você pode fazer essa etapa com muitos dados que você levanta da sua pesquisa. A pesquisa que pode ser com uma corte, com grupo controle e grupo caso e efeito, a pesquisa que pode simplesmente ser com dados privados ou dados públicos. Então, a gama é gigantesca, mas o passo de levar o dado para a informação, esse é o que está nas suas mãos. Uma coisa simples e que a gente tem que lembrar, trazendo um conceito de programação, é o wildcard. O wildcard é aquela carta que ela não tem um valor definido, é o famoso coringa aqui, na nossa canastrinha, enfim, em qualquer carteado no Brasil. E o wildcard na programação seria quando tu abre aquele espaço e tu pode colocar qualquer campo ali dentro. Aquele campo que ele vai ser preenchido, possivelmente, num método automatizado, com uma lista, com um dicionário. Então, eu coloquei um exemplo básico ali de, por exemplo, registros do site BR. Então, todos eles têm um padrão www, wildcard, né, o valor que pode variar, .com.br. Isso a gente vai usar numa ampla gama de eventos em uma programação. Tá, Bragatti, e por que tu está falando isso para nós? Eu estou falando porque, assim, da mesma forma que tu aprende algo hoje, esse algo, quando tu faz uma documentação, quando tu toma nota no teu caderno, quando tu cria um código para te replicar, tu vai poder reutilizar ele. Então, ele vai ser aquele teu coringa. Então, a primeira coisa que eu vou falar, antes de entrar em qualquer outra, sobre codar, é tenham seus documentos, tenham seu copia e cola. Copiar e colar é regra. A gente erra e a gente aprende errando. E aí o copiar e colar está aí para nós. Então, a importância de saber onde buscar, das fontes, e principalmente esse ato de, sem vergonha nenhuma, copiar e colar, certo? Então, tenham isso em mente. Eu copio muito código, adapto muito código, e isso é muito legal. E é o mesmo quando a gente faz uma referência bibliográfica, uma revisão, a gente vai lá, a gente lê o conceito, a revisão é essa que, por sua vez, quando a gente for referenciar alguém, não pode ser da introdução, né? Tem que ser de quem teve o resultado. Então, coisinhas simples que a gente vai pegando, que a gente pode pegar o conceito, citar a referência, utilizar ele. No código já não é tão duro, não é tão restrito. Tu pode pegar aquele código, só que tu vai sempre ter que adaptar ele ao teu dado, para transformar na tua informação. Então, um conceito simples, mas que é importante. Tá, e nesse todo de tu poder replicar, de tu ter redundância mais replicabilidade, isso é fundamental na bioinformática, no uso de dados como um todo. Como é que eu chego na comunicação? Então, a comunicação vai sempre ser a etapa final. Tu usou teu dado, tu gerou uma informação, como é que tu vai entregar ela? Legal. E
como é que eu vou fazer esse caminho? Esse caminho ele vai se dar de algumas formas. Lembrando que eu falei para vocês no comecinho, toda a nossa ação pode ser vinculada com pequenos passos e esses passos podem ser guiados por perguntas. Então, o que eu quero e o que eu posso fazer? Na área de saúde, por exemplo. Então, a gente tem muitas oportunidades de pesquisa, né? Então, o primeiro público que tu tem que responder é tu mesmo. Então, eu estou usando algo novo, eu vou gerar algo novo, eu vou seguir na linha de pesquisa do meu laboratório. Os meus dados, eu vou usar dados públicos, dados já prontos, dados limpos, eu vou gerar novos dados, eu vou coletar os dados. Esses dados serão qualitativos, serão quantitativos. Dentro desse contexto de dados, o que a literatura, o consenso atual científico diz sobre eles? Muito importante. Quais métodos o consenso tem usado? Tudo isso vai estruturar o teu uso na pesquisa e o teu uso do código. Então, quais os resultados, os desfechos que eu terei? Lembrando, e essa é importante e está destacada ali por uma razão, resultado negativo, o não, também é informativo. É importante ele ser publicado, por mais frustrante que ele seja às vezes. É muito legal a gente dividir um não para outra pessoa não ter que passar de novo por esse processo. Mas difícil de publicar um pouco? Com certeza, de fato. Mas aí vai do processo de transformar o dado em informação e entregar essa informação. Ok, então o que eu quero e o que eu posso vai permear por aquelas perguntas. Se eu tenho algum norte do que eu quero e do que eu posso, aí eu começo a escolher as minhas batalhas. Então, que dados que eu tenho? São dados próprios? São dados do meu laboratório? São dados do hospital que eu estou vinculado? É uma corte que eu estou fazendo parte, que estão levantando dados? Muito importante. Dentro disso, eu não tenho um dado direto em vivo. Eu vou ter só dados de bancos de dados. Não tem problema. Tu vai ter que fazer uma limpeza, uma curagem, tu vai ter que comparar. Então, tudo isso tem relação, né? Todo dado, ele precisa passar por métodos. Então, de novo, tu vai passar naquela etapa inicial lá checando o que é o consenso científico, o que existe na publicação com dados similares aos teus. Tu nunca está no escuro. Tu não está sozinho desde quando tu reveja o histórico existente. A mesma coisa vai ser os métodos. Obviamente que teu orientador, teus parceiros de pesquisa, eles vão já ter aplicado algum método. Mas, de novo, tu pode sempre te alicerçar nas referências, na busca por quais métodos são mais aplicados, quais que tiveram mais impacto. E aí eles vão passar por um extrato, simplificando ali, qualitativo, quantitativo e misto. A nossa área normalmente usa mais dado quantitativo. Mas é muito comum, quando a gente tem anamneses no processo, a gente ter que tratar esse dado qualitativo também. Considerando os dados que eu tenho, qualitativos ou quantitativos, farei uma revisão, construirei uma hipótese sobre, então isso já vai te guiando. Então lembrem-se, por isso que eu bato tanto na tecla de fazer perguntas, de seguir fazendo perguntas. Finalmente, dentro das análises que eu farei, eu vou focar em estatística. Eu preciso normalmente de estatística, então é bom a gente ter uma base. Eu não sei, peça ajuda. Compartilhe, isso é importantíssimo. E visualização de dados. A gente tem uma série de livros gratuitos, de vídeos no YouTube explicando os melhores métodos, enfatizando quando eu devo usar barras, quando eu devo usar linhas, quando eu devo usar um gráfico de dispersão, o que é adequado para um box plot, como é que eu visualizo melhor meus outliers. Então, tudo isso é uma cadeia de passos e, principalmente, tem um projeto, vou aplicando aos pouquinhos, em pequenos exemplos. Quando eu vejo, eu consigo replicar para o meu estudo. Legal. Tá. Perguntar aos dados. Mas qual é o racional por trás? Essas perguntas já me orientaram. Agora que eu tenho um filtro e eu já sei mais ou menos quais são meus dados, onde é que eu vou extraí-los, eu verifiquei na literatura quais são os métodos existentes, o que é mais comum de usar, eu começo a aplicar as minhas perguntas para os meus dados, continuando com o meu público primário, eu mesmo, ou você mesmo. E aí eu vou, de novo, fazer as mesmas perguntas. O que eu posso fazer com esse dado e esse método? Eu consigo replicar? Mais importante que isso em qualquer pergunta científica, por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha justificativa, né? O porquê traz sempre a justificativa.
Ok, eu tenho uma justificativa legal, mas aí vem outra pergunta importante. Como eu consigo fazer isso? Como eu posso fazer isso? Eu tenho capacidade, eu tenho estrutura, eu tenho pessoas que me orientem. Isso é bem importante, porque a gente tem a tendência de querer fazer coisas megalomaníacas, né? Vou curar o câncer, vou achar a nova vacina. Pé no chão, pé no chão. Pode ter a pergunta gigante, mas tu tem que ir quebrando ela até ficar uma pergunta que tu alcance, que tu com os pequenos passos chegue nela. O quem, normalmente somos nós e os parceiros. O quando, normalmente é para ontem, né? Via de regra é isso que acontece. Legal. Então, estou mais orientado, estou seguindo o meu caminho, estou tendo uma noção do que vai acontecer. Quais são os bancos de dados que foram citados e referenciados na literatura? Legal, vou checar eles. Quais as ferramentas que foram usadas? E aí vai ter um monte, vai ter... Normalmente artigos de revisão são ótimos para essa primeira exploração, e depois artigos que tiveram bastante impacto, de grandes revistas, são referência. Mas pode ser da tua área, pode estar mais filtrado para a tua pergunta. E aí não necessariamente ele vai ter um grande número de citações, mas ele pode ser ótimo para ti. Então, não coloquem barreiras, não tenham filtros tão rígidos, façam filtros amplos, genéricos, né? Consenso científico, via de regra, coloca ali um limite de 5 anos para trás, tá bom. Tu quer citar artigos mais antigos que isso, deixa para tua introdução, buscando quando for algo histórico, né? No mais, só se não tiver mais nada. Ok, e aí agora eu vou fazer perguntas para o banco de dados. Já escolhi, já vi qual é a linha de pesquisa, já vi quais são os mais comuns no consenso científico, escolhi entre eles os que eu quero trabalhar, vou começar a explorá-los. Isso é uma coisa que demanda tempo, mas a gente aproveita, porque muita gente já trabalhou nesses bancos de dados e deixou ele idealizado, com uma forma, com uma cara, para facilitar o nosso estudo. Então, via de regra, essa pessoa que idealizou, ou que mantém, ou estas pessoas, elas fizeram uma documentação. Não vamos ser brasileiros da gema e não ler o manual. Neste caso, a gente tem que ler. Tá? Então, vão lá e deem uma lida rápida. Vocês não precisam ler tudo. É que nem artigo. Vocês não precisam ler tudo. Lê o abstract, vai no ponto onde tu quer, olha as figuras, olha o resultado. É interessante para mim? Ok, então eu vou um pouquinho mais a fundo. Não é? Passa a régua. A mesma coisa para a documentação. A instalação, normalmente eu vou ter que ler. Primeiros exemplos, vou ter que ver para mim replicar. E depois a análise que eu quero fazer. Isso vai acontecer para qualquer pacote de Python ou de R. Vejam exemplos, repliquem os exemplos simples e depois puxem para o seu assado. Legal, então, fontes padrões. Eu tinha listado mais no ano anterior, então agora eu deixei realmente as que eu uso praticamente semanalmente. Então, PubMed NCBI, porque ele cruza os dados de todas as fontes da nossa área da saúde, então ele é um ótimo referenciador. E quando tu usa um código, por exemplo, para te extrair os títulos dos artigos, ele funciona muito bem. Então, uma dica importante, por isso que ele é nosso número 1. O Google Scholar, porque permite um webhook, um web scraping, então ele é sempre bom para quem se aventura nessa parte. Se vocês não sabem o que eu estou falando, relaxa, mas é simplesmente fazer uma função para automatizar a busca de artigos para ti. Mas tu simplesmente, quando te cadastra, pode colocar teu e-mail ali e clicar nas pessoas que tu queres receber artigos de. Então, a gente vai lendo com o tempo e vai vendo, essa área me interessa, quem é o expoente, quem publica muito, quem publicou um trabalho muito legal. Aí tu vai seguindo essas pessoas e vendo, tipo, interessante, pô. Aí tu vai recebendo por e-mail sem te preocupar, né, que é os indexadores. O ResearchGate, que é praticamente a rede social dos pesquisadores, né, então o pessoal vai lá, coloca com antecedência a sua publicação, faz comentários, responde mais rápido do que muitas vezes o e-mail que está no artigo, então tenho isso em mente, ele é bem legal. E finalmente um bem amplo que cruza muito dado, que é o Microsoft Academy, mas eu ficaria principalmente nos 3 primeiros. Trouxe sempre 4 referências para vocês nos pontos que eu vou abordar. Minhas fontes favoritas, Sci-Hub, quem sabe, sabe, né? LibGen, quem sabe, sabe. Mas, enfim, um para artigo, outro para livros. ResearchRabbit, esse meu favorito buscador de artigos. Tu pode se cadastrar com o Gmail ou com o teu e-mail da instituição e ele gera grafos
com as conexões dos artigos, as citações entre os artigos, é muito legal. Tu pode usar palavras-chave, funciona muito bem. E o próximo é o Elicit. No PDF que eu vou disponibilizar para vocês, vão ter os links, né, clicáveis ali, então vocês vão poder navegar. O Elicit funciona como? Tu vai escrever uma pergunta, então, which is the most frequent cases of COVID-19? How is the long COVID? Enfim, sabe? Tu coloca em inglês, pode ser a melhor forma é sempre usar a língua inglesa, ela é universal para busca na ciência, mas o que eu quero dizer para vocês é que pergunta simples, da mesma forma que a gente faz para o Google, ele vai funcionar para esse indexador de artigos. Então, ele é muito legal. Research Habit e Elicit. Deem uma olhada, por favor. Vocês não vão se arrepender. Tá, e aí, conforme o método que eu selecionei e filtrei anteriormente, com as minhas perguntas constantes para mim mesmo, eu vou chegar em Apps e Web Tools. Então, o que isso vai me propiciar? Vai me propiciar abordagens, vai me propiciar a capacidade de replicar o que eu vi na literatura primária, né? O que eu vi nos artigos, o que eu vi nos meus pares, que são referência já na área, que já publicaram, que já estão trabalhando. Então, é legal vocês navegarem e explorarem essas ferramentas. A gente tem uma gama gigantesca de ferramentas online que facilitam muito a vida. É aquela máxima do código. Alguém já pensou nisso antes, se de alguma forma é uma pergunta comum. Alguém já teve esse trabalho, alguém já fez essa arguição, então a gente pode reduzir os nossos passos no processo. Algumas ferramentas comuns para a nossa área é o BLAST, foi muito utilizado durante toda a pandemia, é uma ferramenta excelente para fazer comparação entre sequências, comparação de homologia. O UniProt, né, e o GenBank, ambos estão vinculados, principalmente o GenBank está vinculado ao BLAST ali, para cruzamento de sequência genômica. O UniProt está focado principalmente em proteínas, e o PDB te dá a estrutura terciária e as coordenadas da proteína. Se tu é um cara que vai para modelagem, que vai explorar essa parte das proteínas de uma forma mais espacial, interação, proteína-proteína, o PDB é o teu foco. Se tu vai estudar ciclos, formações da proteína, é o UniProt. Se tu vai ficar mais a nível DNA, RNA, começa com o BLAST e o GenBank. E aí, por último, que é a quarta dica, que eu falei para vocês ia restringir sempre a 4, o Our World in Data, para quem estudou ou usa dados de epidemiologia, ele está sempre atualizado, é um grupo sensacional, ali tem muita gente trabalhando por trás, mantendo gráficos, permitindo que a gente faça comparações de casos, de mortes por milhão de habitantes, por população, então muito legal, já te dá gráficos prontos, muitos insights. Ok, aí, puxa vida, eu estou começando a acumular um monte de coisa, como é que eu vou lembrar de tudo isso, né? Então, de novo, eu volto e trago para vocês alguns exemplos que eu acho muito legais. O Notion tem crescido bastante no YouTube, tem muita gente fazendo vídeo legal, ele é ótimo para organizar e pode ser toda a teu TCC, tua dissertação, tua tese, tu pode compilar lá dentro os dados, cruzar eles, usar para escrita, pode ser simplesmente para o teu sistema financeiro interno, pode ser para arquivar foto, enfim, ele é uma ferramenta muito legal, já permite tu ter uma página ali, se tu não explora tanto HTML, CSS, React, TypeScript, enfim, tu pode usar ele para fazer a tua página pessoal inicialmente, então uma ótima ferramenta para organização. Um outro, e aí esse realmente é aqueles que fazem grafos direto, que interligam o que tu está escrevendo, numa forma, vamos colocar assim, mais backlinks, que é o que a gente fala, é o Logseq, ele é uma ferramenta aberta, open source, tu pode usar, tu coloca Logseq, exatamente assim no Google, tu vai achar lá como baixar, ele está disponível no GitHub, e o pessoal tem feito implementações muito legais nele. O terceiro, é o HandNote. A gente tem uma série de ferramentas nesse aspecto. O HandNote é focado em flashcards. O mais famoso assim, no mercado historicamente é o Anki, mas eu recomendo esse. Ele é uma interface maravilhosa, muito prática. Rola no celular, rola bem no desktop, gratuito.
cadastro simples. Todos eles têm versões pagas, óbvio, mas as gratuitas atendem e eu sempre usei todos eles no padrão gratuito. E o principal, que eu mais gosto de usar, é o Obsidian. Tu escreve em Markdown, basicamente, e eu fiz toda a minha tese nele, reestruturei minha dissertação, escrevi meu último artigo. E aí o que acontece? Quando tu coloca uma palavra ali, tu vai criando uma nuvem, e aí se tu buscar pelaquela palavra, ele vai mostrar todos os pontos, e cada ponto desse é uma nota que tu criou. Então fica fácil para te buscar qualquer palavra e ver onde é que tu já comentou. O que tu precisa em todas essas ferramentas é consistência. Todas elas vão te entregar um desfecho final muito parecido. É a consistência em usar elas que vai te trazer benefícios, né? Então, se eu fosse dizer o primeiro, eu diria para vocês deem uma olhada no Obsidian, mas qualquer um deles é ótimo e tem muita dica legal no YouTube para quem tiver interesse, certo? Ok, fiz minhas perguntas, estruturei minhas notas, não estou perdendo elas no limbo, nem deixando num caderno, estou digitalizando elas. Quer deixar no caderno? Não tem problema. O importante é que tu estás fazendo, mas eu estou dando opções no mundo da informática. E a bioinformática? Muito bem. Organizei meus dados, organizei meu raciocínio, eu tenho que desmistificá-la. E para desmistificá-la, com perguntas, eu posso começar a escrever meu projeto, certo? Qual é o meu objetivo? Restringe a pergunta. Por que eu estou fazendo isso? Minha justificativa. Como eu vou fazer isso? Eu vi no artigo X que fulano e et al. Usaram tal método. Cara, tu já está escrevendo teu artigo, certo? Legal. E aí tu vai começar a dar o Hello World. Pensem assim, o Excel, muitas vezes, ele é super poderoso. Eu não falo só do Excel, pode ser o Calc, do LibreOffice, pode ser o Google Sheets, né? Não importa. A planilha digital que tu usas, ela é excelente, é uma ferramenta ótima. Mas toda vez que tu quer automatizar ou compilar um grande número de dados, a programação vai te ajudar muito nisso, principalmente na hora de plotar. Ambas, R e Python, são ferramentas para nós, tá? Então, não existe essa de tá brigando nesse meio. Na verdade, tudo isso, eles nos servem. Então, eu trago 2 exemplos de quando eu me senti muito satisfeito em começar a explorar isso e ver que eu conseguia replicar algumas coisas. Um tweet lá nos autos do ano passado, onde eu peguei um código que estava disponibilizado pelo Léo Bastos, grande pesquisador da Fiocruz, e aí eu repliquei ele em casa, abri o R, e era para calcular com certa similaridade, óbvio, tinha desvio, tinha um errinho dentro dele, mas eu peguei os dados que eles vinham vinculando e repliquei os resultados da vacinação do Butantan. Então isso foi muito legal, e foi um código bem simples, né? Só fui atribuindo os objetos. Toda vez que alguém fala objeto, tu dá nome a alguma coisa, e ele vai poder ser utilizado e ser referenciado. Então, eu dei nome a uma numeração. Agora, essa numeração eu posso usar em outra função. Vixe, Bragatti, está complicando. Gente, vejam aí, 20 linhas para calcular o coeficiente de eficácia da vacina, sabe? Então, poxa, é legal, né? Óbvio, tu pode ter outros marcadores, outros critérios estatísticos por trás, mas esse é um exercício para vocês verem como não está tão longe da gente. Outro ponto, eu uso muito o Twitter, então eu vi um gráfico muito legal ano passado, e aí eu queria replicar. Mandei uma mensagem para a pessoa, ela disse, meu código está público, pode verificar no GitHub. Fui lá, baixei o código, rodei o código do cara com o banco de dados que ele citava e consegui replicar. Aí tu olha assim, puxa, mas é um gráfico super complexo, né? Mas aí tu vai quebrando em pequenas partes, como tudo que a gente deve fazer na ciência, pequenos passos. E aí tu olha, como é que ele adicionou a cor, como é que ele colocou a escala. E tu não precisa fazer algo tão complexo, né? Mas foi legal porque chamou a atenção e estava acessível. Então, toda essa parte de código, quando vocês veem alguma coisa legal que ativa o coletivo curioso de vocês, vão lá e tentem, entrem em contato, busquem a referência. GitHub é uma grande fonte de dados para todo mundo, GitLab também, que, enfim, são sites onde os programadores colocam seus códigos. E onde nós, cientistas que estaremos usando bioinformática, também deveremos colocar os nossos logo menos como um padrão para os artigos, caso a gente tenha bastante código no artigo. Legal, então, o que eu quero dizer para vocês como mensagem? Consistência, um pouquinho todo dia, vai lá e um código que
te auxiliou a chamar o dado, parabéns, tu começou. Um código que foi teu primeiro plot, isso aí, segue nesse fluxo. Documentação oficial, ela às vezes é um pouco mais truncada, mas ela é oficial, ela é que tem tudo, é o manual grosso. Aí vocês vão me perguntar, Bragatti, quantas vezes tu leu a documentação do Python e do R? Tchê, sei lá, partes eu li várias vezes, o todo, nunca. Tu tem que ler o que tu precisa, né? O que está vinculado à tua pergunta inicial lá, o que eu quero fazer? Como eu posso fazer? Então é essa parte que tu tem que ler. Tu não precisa ler toda a Bíblia, né? Esse é o ponto. Principalmente, fala com teus pares, fala com as pessoas mais experientes. Isso é fundamental, né? Essas pessoas já passaram por isso, já têm prática com o código, já te dão exemplos prontos. E aí, comecem o projeto de vocês. O projeto de vocês pode ser meu primeiro script, minha automatização, minha atualização dos dados, minha alimentação da planilha. Não importa. O importante é começar, colocar o projeto e ir escrevendo aos pouquinhos. E aí colocando códigos que sejam úteis para vocês. Aí eu não enxergo ainda, Bragatti, não sei como é que eu vou usar. Lembra, olha o que a ciência fez, olha o que os pares fizeram. Às vezes está muito complexo, está muito na frente. Então, só uma parte. Eu quero replicar esse gráfico. Eu quero replicar esse cálculo, que são os dois exemplos anteriores que eu mostrei para vocês. Eu nem de perto podia replicar todo o trabalho que eles fizeram, mas eu peguei uma partezinha e fiquei satisfeito quando eu consegui. E como é que tu conseguiu? Eu fui lá, achei a fonte e dei um copia e cola. E aí fui olhando as partezinhas. Então esse é o processo de começar a transformar o dado em informação e posteriormente comunicar. Ok, então a regra em todo o processo é essa linha do Bruce Lee. Tu adapta o que é útil, tu rejeita o que é inútil para ti e tu adiciona o que é teu. Esse é o ponto. Essa frase dele é fantástica, era para coisas de artes marciais, para uma filosofia de vida, e eu transfiro ela para a gente fazer ciência, para a gente lendo o artigo, para a gente usando a base de dados e para a gente usando código. Ok, então, um exemplo que eu usei na minha última apresentação estava depositado no medRxiv fazia quase 2 anos, e ciência é lenta, né, gente? Mas, assim, finalmente esse ano saiu o artigo, então é um negócio que eu também quero compartilhar com vocês, que artigos demoram, às vezes demoram muito mais do que a gente espera, mas não desistam, vão adaptando, vão organizando e uma hora ele sai, certo? E mantenham as parcerias. Parcerias sempre trazem bons frutos. Agora focando no bioinformando, porque, enfim, eu comecei a fazer meu projeto, daqui a pouco eu consigo fazer meu primeiro ordenamento. Puxa, Bragamento, colocou um código gigante ali. Esse é um exemplo do meu trabalho, tá? Aqui no ITPS. A gente monitora patógenos respiratórios. Então, é um snake make. É um pacote de Python que ajuda a rodar vários scripts em sequência, para a gente, no final, gerar um dado de muitos laboratórios privados. Então, isso, eu não, longe de mim desenvolver sozinho, eu aproveitei toda a expertise que já estava montada por trás de outro pesquisador, um bioinformata fantástico, que é o Anderson Brito, e aí consegui replicar os códigos dele. Isso foi uma alegria para mim, principalmente porque eu me mantive fazendo esses códigos e aos pouquinhos me apropriando deles. Então, difícil, demorei aí mais de 2 meses praticando, rodando, testando, para finalmente dizer, olha, agora eu estou contribuindo com ele, agora eu estou rodando os gráficos, gerando os gráficos, rodando os códigos sozinho. Vira e mexe, a gente precisa pedir uma ajuda, precisa buscar. Isso não é vira e mexe, isso é diariamente, ali no Stack Overflow, no BioStars, dicas, olhar em fóruns de Python e de R, isso é regra, a gente aprende errando. Mas é muito legal. Tá, e aí o que tu gerou com isso? Então, esse é o meu momento onde a minha análise está gerando informação. Então, eu convido vocês, para quem tiver interesse, de entrar no Instituto Todos pela Saúde. A gente tem uma série de monitoramentos que a gente faz lá. E aí um deles é o monitoramento de patógenos respiratórios. Então, o último que a gente lançou tinham dados muito interessantes. Vocês veem nas cores ali que a gente acompanha alguns patógenos, isso é por causa de painéis, né? É mais frequente, mas vocês veem que é um mar de dados de Covid, porque obviamente ele é o que mais é testado no Brasil e no mundo nos últimos anos. Mas o que a gente detectou nas últimas semanas? Um aumento de influenza A. Então, isso é legal porque assim, quando a gente olha o mapa de Covid, a gente vê
a Covid ela sempre vinha norteando os nossos relatórios, a nossa informação. E tem esse gráfico de heatmap que mostra claramente as ondas que tiveram dentro de 2022. Mas é interessante ver que no final, mesmo acompanhando, a gente vê os vales em azul, quer dizer que baixaram a positividade de Covid. A gente continua tendo bastante caso, óbito ainda bem menos, mas a gente teve um aumento de influenza. E aí, a gente vai lá, gera o dado, faz a comunicação, disponibiliza o relatório no site, publica nas nossas redes sociais, e muitas vezes, quando o dado... Isso não é um artigo, é um tipo diferente de bioinformar, né? Quando o dado é relevante de alguma forma, assim, para alertar nessa parte de epidemia, ele tem outro tipo de uso, né? Tu acaba saindo em veículos. Então, o dado que eu analisei no início da outra semana, com todo o background do Anderson Brito, né? Ele acabou saindo no G1, acabou sendo comunicação, alertando, reforçando que a influenza estava pegando principalmente entre adolescentes, crianças e crianças de 0 a 4 anos. E o mais legal é ver que esse dado saiu no G1 e corroborou com dados da Fiocruz. Então, isso é muito legal, é muito gratificante tu ver que quando teu projeto, teu uso do teu código está gerando informação. E isso não precisa ser nesse nível, esse é o desfecho legal. Mas ao longo de muitos meses a gente publica e não sai nenhuma vez. Mas o legal é manter a consistência. Então, foi 1 ano gerando dado para te ter 2 picos que serviram de alerta para a comunidade, né, que foram de fato relevantes. Serviram para dizer, puxa pessoal, cuidado, mantenham a distância, se puderem, lembrem da máscara. Agora a gente está tendo, então, um possível início de surto de influenza A. A gente teve ele no final de 2021, janeiro de 2022, e a gente pegou e detectou novamente esse aumento agora. Tardio, era esperado que ocorresse, se ocorresse no inverno, mas é o tipo de coisa que os dados nos permitem gerar informação. Tá. Então, ir bioinformando com SARS-CoV, por exemplo. Porque ali também é SARS-CoV, mas vamos colocar outro exemplo. Então, esse é o exemplo anterior eu fiz no Instituto Todos pela Saúde. Esse aqui eu tenho feito ao longo dos últimos 2 anos e meio aí com a rede análise. Ixi, quase 3 anos, meu Deus. Enfim, que a gente pega o dado, extrai o dado aberto, né, então do Coronavírus Brasil. Aí a gente faz um script. Esse script, nesse caso também com Python, a gente calcula a média, a gente extrai diretamente do site, a gente faz uma série de pequenas conversões ali. Eu coloquei ali, ó, vocês vão ver que ele transforma, sei lá, todo o histórico ali de coronavírus, de dados, né, numa planilha nova onde tem média e a taxa acumulada. E isso é muito legal porque essa média móvel era a que a gente via constantemente no jornal. E ela é muito útil, ela permite que a gente acompanhe sem ser a coisa feita no dia, que mascara muito o resultado, né? E aí vocês veem que essas linhas de tendência, esse dado, ele acaba nos mostrando como é que está a série ao longo do tempo. Então isso está acessível também, a gente tem um bit.ly, eu vou deixar eles como referência no final da apresentação para quem quiser, e a gente continua alimentando eles com dados do governo do Brasil, da Johns Hopkins, do Our World in Data, e não tem só para o Brasil, tem para um monte de países do mundo, né? A gente também tem dados da vacinação, aí com uma parceria com o Wesley Cota, tem dados do Monkeypox, com parceria do Léo Madeira, enfim, uma galera sempre por trás nos ajudando, cada um na sua expertise. O principal mente por trás disso é o Isaac Short-Saupt, eu auxiliando aí nos painéis, na alimentação dos dados, o Léo Rovati. Então, envolvam-se em coisas de voluntariado, em projetos amplos com outras pessoas, façam parte, porque é muito enriquecedor, te faz aprender bastante no processo e vale muito a pena. E no final, no processo de discutir como fazer a informação, tu vai transformar o dado em informação. Então, no final das contas, a gente se reúne há mais de 2 anos, todo sábado, para comentar sobre os nossos dados. No final, a gente já está na 29ª edição de uma newsletter. A gente se reúne, compila os dados da semana ali, faz um documento e lança no Twitter também. Então,
de forma bem simples, poxa, isso chamou minha atenção, isso chamou atenção, a gente cola lá num documento e dispara para quem tem interesse. Também vou deixar o link ao final para quem quiser. Alguns não tiveram mais atualização, por exemplo, um que eu fiz de rigidez na epidemia, então ele teve um tempo, um começo e um fim, onde eram medidas pelo IPEA os níveis de rigidez adotados pelos governadores. E fazia uma comparação com os dados do Google, igual está lá a pesquisa disponível para quem quiser checar, e a prática de fazer o painel ajuda no processo. Esses painéis em questão, eu tratava os dados com Python ou com R, mas aí eu usava, por exemplo, o Power BI. Poderia ser o Tableau, poderia ser o Superset, que é totalmente open source. Tem uma série de ferramentas sempre disponíveis. E aí, me informando com R. Então, porque eu vou intercalando, né? Eu usava um pouco um pouco outro. Não se restringam. As ferramentas boas são aquelas que servem para ti, que te ajudam no processo. R, Python, linguagem de programação, não é time de futebol. Alguns respondem muito bem a algumas coisas, outros a outras. Mas o melhor é o que te traz resultado. Se tu fosse me perguntar, eu ia te dizer Python, Machine Learning, Deep Learning, gerar gráfico de mapas. Já daria controvérsia com uma galera. Mas eu ainda acho que ele gera melhor o gráfico de mapas. Mas, para tratar os dados, filtrar os dados, o R é muito mais intuitivo, muito mais readable, né? Fácil de ler como código. E assim, no geral, para gerar plots rápidos, o ggplot é maravilhoso. Ambos têm o Plotly, o Python tem Seaborn, Bouquet, então, assim, Edcharts, que vem da base do Java. De toda forma, a gente tem que explorar, tem que testar, para formar a nossa opinião. Mas a gente não precisa começar do zero, isso vocês têm que lembrar. O exemplo que eu trago para vocês é de dados que a gente recebeu do Einstein, do Hospital Albert Einstein. Eu coloquei só um pedacinho da tabela ali, porque, enfim, são dados fechados, né? E aí, o que eu fiz com ele? Tratei rapidamente em R, porque, como eu falei para vocês, para tratar o dado, eu ainda prefiro o R do que o Pandas do Python. Mas isso é prática, experiência, ver qual está melhor no momento. Para os dados do Brasil lá, eu usei o Python. Então, de novo, explorem, certo? Legal. E aí, o que tu fez com esse dado? Eu recebi uma tabela, podia ser a tabela baixa de um banco de dados aberto ou de um setor privado fechado. E aí, eu deixei a tabela adequada para gerar gráficos. E aí, eu pude ver como é que estão os casos, o que deu de detectado ou não detectado para a nova varíola. Claro, isso é um universo pequeno, tem só 13 estados envolvidos nessa amostra do momento, mas é uma coisa muito legal a gente poder discutir, ver como é que está o dado, ver como é que está a distribuição, por exemplo, entre sexo, a gente ainda vê que, para o momento, ela ainda está com uma distribuição de mais detectados no sexo masculino. Isso é característica de como a doença, né, se espalha, né, no processo. Não quer dizer que ela esteja vinculada ao sexo, obviamente, mas o legal é tu começar a gerar os dados, ver os dados, tirar insights, né? Isso é uma jornada muito, muito legal. Nas discussões aqui do ITPS, isso são gráficos e painéis que eu usei só para uso interno, no momento, a gente não divulga esses que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é de pólio, né? A gente está vendo um avanço de pólio nos últimos, na mídia, né? Um avanço de pólio, eu quero dizer, de notificação, mas não no Brasil, né? Então, de forma geral, caso detectado de pólio, a gente teve 2 confirmados, mas que não é a confirmação de classificação final. Aí o que tu está dizendo, Bragatti? Todo banco de dados aberto, ele tem uma documentação. E aí a documentação tem várias colunas, imagina um Excel gigante. E aí as colunas dentro da documentação da planilha digital, ela tem classes. Então, muitas vezes elas são números, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí esse número vai nos dar um desfecho. Detectado, não detectado, confirmado, inconclusivo. Mas, então, ok, a gente em 2022 tem só 2 casos possivelmente confirmados de pólio. E ainda assim ele não é a classificação final, não posso afirmar com rigor, ele atende vários critérios. E por que tu está discutindo isso conosco, Bragatti? Porque aí, poxa, esse dado então eu não posso usar. Eu vou ter que aplicar outros filtros para tentar tirar insights, eu vou ter que fazer novas perguntas, porque a pergunta final de dado confirmado para a poliomielite eu não tenho.
Mas o que eu posso ver? Eu podia entrar no Tabnet, por exemplo, do DataSource, e ver como é que estava a questão da vacinação. O ano de 2022 não está fechado ainda, por isso que ele é muito mais baixo. Mas se vocês olharem os anos anteriores, que já estão fechados, as pessoas aderindo ao processo de vacinação, e poliomielite é uma vacina que tu recebe nos anos iniciais, depois tu recebe uma nova dose aos 4 anos, para depois ter um reforço, ela vem cada vez mais baixa. Então, se vocês olharem ali, a gente está com uma tendência bem clara de queda da adesão à vacinação. E isso olhando desde 2000. E isso vai ser reflexo em vários tipos de plataformas de vacinação. O que a gente tem que cuidar é que a vacina, no nosso país, ela é gratuita, é uma ferramenta disponível. Estou chovendo no molhado para vocês, eu sei, mas mantenham a vacinação em dia. E dos pequenos também, quem tem, como eu, 2 pequenininhos, sempre procurem manter a vacinação e os reforços todos o mais em dia possível. Porque o que a gente pode ver é que, junto com esse alerta de pólio sendo detectada nos países no nosso entorno, ainda não está refletindo nos nossos bancos de dados, mas a gente já vê que a vacinação está baixa. Ou seja, o que eu posso concluir disso? Que nós temos pessoas suscetíveis à poliomielite. Então, fica o alerta e fica aquela questão de não tinha um dado direto, mas estou transformando uma informação para vocês. Temos pessoas suscetíveis a polio. Como combatemos isso? Aumentando a vacinação. Boca a boca, comunicação, mostrando dado e trazendo informação. Certo? Muito bem, legal. Outras coisas que eu sigo fazendo, o Pint of Science, né, desde 2018, estou envolvido aí, sempre acontecendo. Lives, toda vez que sou convidado, principalmente pela Rede Análise, a gente faz com alguma consistência. Toda vez que eu sou convidado a falar, mesmo que eu esteja com os gêmeos junto, eu vou, se tiver ao meu alcance, se for algo que eu possa contribuir, eu sempre aceito e acho muito gratificante. E, finalmente, queria agradecer ao espaço e dizer que fico aberto a perguntas e arguições. E, de novo, da mesma forma que eu disse para vocês um monte de referências sobre onde buscar informação, eu digo que o Google, sem fazer jabá, mas enfim, qualquer buscador, ele vai te ajudar muito no processo para qualquer tipo de pergunta. E os nossos pares. Então, perguntem, né? A ciência é feita em conjunto e o melhor resultado é o consenso, certo? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo, pela tua palestra, tua contribuição, tudo que tu nos acrescentou, né? Então, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. A Vitória Staves perguntou: você tem alguma dica para escolher qual abordagem seguir? Eu sei qual assunto quero estudar, mas não consigo decidir se parto do DNA, RNA, proteína, modelo matemático, etc. Legal, ótima pergunta. Primeiro, volta nas tuas perguntas. O que tu quer responder? Né? Porque, assim, o modelo matemático pode ser uma predição, pode ser uma otimização da resposta existente, e ele é mais, eu adoro usar essa palavra, nichado, né? Então, tu vai ter que falar com um especialista, vai ter que ir num grupo de referências bem específica. A outra, que é mais biológica, aí tem tudo a ver com a pergunta que tu quer fazer. O DNA vai te dar um tipo de resposta, ou o RNA. A proteína já é uma outra escala, gigantesca, diferente. Vai te dar insights como rota metabólica, resposta de adesão, avidez, nível proteína. Nível DNA, RNA, sequência, comparação, homologia, que o teu dado permite que tu faça. O que tu quer responder? Ok, em qual escala? A escala vai ser a resposta para te definir DNA, RNA e proteína. O modelo matemático vai ser provavelmente outra pergunta, num segundo momento, que vai ser o método para te aplicar a essa pergunta inicial que tu está definindo, que vai partir da escala. Né? DNA, RNA e proteína são escalas. Certo? Não sei se eu te ajudei o suficiente, mas eu iria por essa linha. O Otávio também perguntou: tendo conhecimento e prática com Python para ciência de dados, tu diria que é essencial estudar R também? Tchê, o que eu vou te dizer? Resumindo, tu consegue fazer tudo em Python, tu consegue fazer tudo em R. Mas tem alguns pacotes,
por exemplo, para estatística, que são muito mais fáceis em R. Sério, muito mais fácil. E tem algumas coisas, como, por exemplo, rodar um machine learning e testar vários, que tem uma gama gigantesca de opções em Python e tu vai achar um específico que vai facilitar a tua vida. Então, se tu é do coletivo curioso, quer testar, vai, porque tu não vai te arrepender. E se tu já está aprendendo, já está entendendo a lógica, é mais um passo. Tu vai mudar as chamadas ali, vai mudar o símbolo de chamada, em vez de ser o igual, vai ser aquela flechinha, vai ter uma estrutura diferente, mas quando vê, tu vai poder ampliar N vezes o tipo de análise que tu queres fazer. Agora, sim, reforçando, o bom é o que te traz resultado. Então, não usa isso como muleta para procrastinar. Não dá uma bragateada na tua vida, porque nossa, como eu procrastino nisso aí. Assim, vê o que vai te responder e vai. Compara com o que os outros dizem. Daqui a pouco, em fóruns mesmo vão te dizer, eu uso isso em R. Se tu começar a ver que é mais comum em R, daqui a pouco dá uma explorada. Tu vai ver que é bem tranquilo, principalmente se tu já está em um ou em outro. As lógicas são parecidas. A Pamela perguntou, essa também já tinha respondido, mas se quiser acrescentar mais, qual é a melhor linguagem para dados de saúde? O R ou o Python? Qual é mais leve? A melhor é a que te traz resultado. Ponto. Resposta padrão. Que seria a mesma na biologia que depende, né? Tudo depende. Na biomédia eu imagino que também depende, né? Depende do cenário, depende do caso. Vou te dizer que se tu quer ir para a linha de, basicamente, análise estatística e gerar uns gráficos, eu te diria para começar com R. Se tu pensa em fazer machine learning, deep learning, alguns tipos de análises mais específicas, vai depender da área, vai depender do que tu quer fazer. O Python tem bem mais opções. Então, de novo, a gente vai voltar no início do nosso bate-papo, que é, qual é a tua pergunta? Quais os métodos mais comuns? Ele vai te guiar, né? Mas não seja preconceituosa. Se tu vê que esse aqui tá legal, experimenta um pouco. O negócio é formar a tua opinião. A Vitória também perguntou, você usa o terminal do Linux para alguma coisa na Bioinfo? Vi que tem algumas coisas que dá para fazer com script. E você também conhece algum curso para isso? Claro. Uso muito terminal, todo dia. O que eu vou dizer para vocês? Explorem, se tiverem oportunidade, todos os sistemas operacionais. Mas Linux, né? Server, ele te dá uma gama gigantesca. Fora isso, a linguagem base, o Shell ou Bash, ele também te permite fazer automações. E se tu está aprendendo R ou Python, ele está ali do ladinho, tá? Mas não se prendam por isso. De novo, é o que vai te ajudar a chegar num resultado. Ele é uma linguagem mais básica, assim, mais direta. Eu uso muito terminal. Uso todo dia. Se tu usa VS Code, tu vai abrir, vai estar o terminal lá embaixo para te ajudar, certo? O Lucas perguntou, como seria possível aplicar modelos de classificação nos casos de Covid ou de poliomielite? Já temos algum exemplo de aplicação nesse sentido? Artigo com classificação em Covid, a gente tem vários. A gente teve os iniciais, por exemplo, com imagem do vidro fosco, lembra? Que era aqueles ensaios para ver como é que estava o pulmão da pessoa. E aí o pessoal comparando as imagens para tentar com acurácia e especificidade dizer se era Covid ou não. E no final das contas, o machine learning estava mais acurado do que o próprio médico. Mas é desleal isso, né? É uma máquina. Mas quando bem treinado, né, o teste e, enfim, o banco de dados, o training, ele te dá ótimos resultados. Esse é um exemplo. Para polio, eu não tenho exemplo para te dar. Enfim, a gente tem pouco caso. Ela estava muito baixa fazia anos, infelizmente ela retornou, né? Mas sentido de aplicação, tu vai ter... Qual é a tua pergunta? O que tu quer fazer? Qual o método existente? E aí explora, faz um paralelo. Daqui a pouco tu quer fazer classificação com sintomas. É uma coisa que é mais difícil, que muita gente tem tentado, e tá aí, dado a rodo para usar. O André pediu, já vi que muitos bancos de dados públicos são depositados em plataformas como Google Cloud, BigQuery ou Amazon. Por mais que o acesso seja livre, a conexão com APIs com Python são pagas e bem caras. Como você lida com isso? Normalmente eu uso o que for aberto. No caso, por exemplo, o ITPS, ele tem parcerias, tem cortes, tem
parcerias com laboratórios privados, a gente recebe o dado. Mas, via de regra, por exemplo, no CONAS, o pessoal ele faz linkage. Então, normalmente tem um grupo, um pessoal por trás de arquitetura de dados, engenheiros de dados, que eles fazem todo esse trabalho fantástico de tratar. Eles até brincam, né? O cientista de dado pega o dado mastigadinho ali, né? Do engenheiro de dados e tal. Tem treta aí nesse cenário. Mas o que eu vou te dizer, é legal dar uma brincada com APIs. Tem APIs gratuitas que tu pode explorar. Tem o Postman, que tu pode começar a treinar com ele, com os dados do DataSus, para te fazer automatização e baixar os dados. E aí depois, para replicar isso numa instância paga, é igual. A única diferença vão ser as chamadas dos buckets e tal. Então, isso vai ser a mesma coisa para a AWS. Claro que cada ferramenta, Azure e AWS, são bem diferentes. Mas o cerne da ação é igual, mas tu tá já num outro nível, tu já tá pensando em BigQuery, né? E, de novo, tu pode praticar com um dado aberto para depois ir para o dado fechado. Se eu tenho uma limitação muito forte da entrada do meu dado, ele vai me parar na pergunta inicial lá. Eu tenho acesso a esse dado? Eu posso fazer o que eu quero fazer? Então, se eu não consigo acessar o dado, eu tenho uma restrição na pergunta 1. Aí eu vou ter que ver alternativas. O Vicente, ele falou que estagiou no hospital, que foi bem difícil conversar entre os engenheiros e o pessoal de TI, né, no sentido de tentar trazer um Power BI e abordagens mais modernas. Qual dica você daria para ele? Tia, da minha parte, tu sabe que tu pode fazer uma conta gratuita, por exemplo, com o Power BI, né? O SQL, ele é lei para usar com banco de dados, né? E assim, quando fala SQL, é mais uma linguagem, a linguagem comum, é o SQL ali, né? É a linguagem comum a banco de dados, e ela é super prática, porque ela é tipo selecione, filtre, né? As chamadas dela são literalmente assim, só que em inglês, né, gente? Quase tudo em inglês. Então, select, filter, ele é bem intuitivo. O que eu vou te dizer é, faz um modelo e apresenta, porque às vezes é mais fácil para a gente, e aí eu vou pegar o CC lá do começo, um comitê científico, um pessoal acima da gente, é mais fácil a gente chegar com a proposta já com uma estrutura do que simplesmente com a proposta verbal. Então, isso que tu está falando eu já senti algumas vezes e o melhor cenário que eu consegui foi já levar um dashzinho, levar dados com plots bonitos, né, filtrando a pergunta que eu tinha, para dizer, olha como é legal, olha como a gente pode trazer isso para nós. Talvez facilite a tua vida, talvez. Né? Eu faria assim. O André também perguntou, por mais que o acesso seja livre, a conexão com APIs... Opa, essa é mesmo. Aqui. Já domina Python? Tu acha que é recomendado aprender R? Acredito que muitos da informática biomédica tenham muito mais proximidade com uma linguagem como Python devido à natureza do curso. Tchê, se está te atendendo, check, fechou, não precisa. Se tu vê que tem outras possibilidades, ou tá no coletivo curioso, te joga. Mas, de novo, é o teu tempo. E o tempo é a principal coisa que tu tem para dar. Né? O nosso tempo é tudo. Então, se tu está disposto a investir teu tempo para aprender R, mas tu tem que enxergar que tu vai ter um projeto para aplicar. Do contrário, tu fica num ciclo de procrastinação. Então, pensa 2 vezes. Mas eu sempre recomendo aprender o máximo do que tu puder. É isso de pergunta, então. Tem vários elogios no chat. Mais uma vez, muito obrigada, Marcelo, pela tua disponibilidade. Eu agradeço muito. Desculpe, Tainá, só vou falar assim, uma pergunta que ficou no ar ali. Eu acrescento depois um slide no PDF que eu vou disponibilizar para vocês, mas a Lura, né, tá aí dando força para SBIB, ótimo lugar para começar a aprender R Python, muito lugar disponível no GitHub, muito curso inteiro lá, de Harvard, de Oxford, de Coursera da vida, com o GitHub, com os exemplos dos códigos. É aquela coisa de investir teu tempo e buscar as fontes, certo? E aí vocês vão aprendendo por conta. Curso em vídeo do professor Guanabara, muita gente do Brasil aí fazendo coisa gratuita e de muita qualidade, certo? E muito curso profissional de alto gabarito, como o da Alura. Não fazendo jabá, mas realmente o produto deles é ótimo. É isso, gente. Obrigada.